Conta de luz vai ficar mais um mês com bandeira verde sem aumento da tarifa. Brasil recebe primeira remessa de medicamentos contra a varíola dos macacos. Recenseadores desistem do trabalho temporário por excesso de ofensas e ameaças de agressão. Brasil é o quarto país do mundo com mais extorsão virtual de dados do cidadão. Mundo fica mais apreensivo com a religação da usina nuclear da Ucrânia. Excesso de sal no prato pode matar de repente por vários problemas. Qualidade do ar piora no inverno e prejudica a saúde. E no Dia Mundial do Cão, uma homenagem àqueles que aumentam a amizade com as crianças, homens e mulheres. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Os recenseadores do IBGE estão sendo cada vez mais vítimas de ofensas e até ameaças de agressão. Por isso que muitos que aceitaram o trabalho provisório de campo, que vai até o dia 31 de outubro, desistiram da tarefa e voltaram para casa. Um recenseador que faz a coleta de informações em Brasília relata que foi ameaçado e perseguido durante o trabalho. Um grupo de homens estava em frente à casa onde ele parou para aplicar o questionário. Eles afirmaram desconhecer o IBGE e o censo e disseram que não prestariam informações. O recenseador deu todas as explicações e informou sobre a obrigatoriedade de responder o censo. Mesmo assim, eles disseram que não participariam. Depois, um dos homens do grupo passou a persegui-lo. Foi me seguindo, né? E cada porta que eu batia, ele atrás. Não responda esse cara não, o cara tá perturbando aí e tudo, né? Aí ele falou, pois então agora tu passa na minha casa. Vai lá e passe lá e eu quero que tu deixe uma multa lá. Que aí tu vai ver uma coisa, deixa a multa lá que tu vai ver. Que eu já sei quem tu é, já sei que tu tá passando aqui esse horário. Então, se tiver uma multa lá, tu vai ver. Na região norte do país, também há casos de agressões e violência. Em Macapá, capital do Amapá, recenseadores foram furtados durante a coleta de dados. E no interior de Rondônia, uma recenseadora de 28 anos sofreu uma tentativa de estupro. A vítima diz que um homem a ameaçou com uma faca durante o trabalho. Ela conseguiu fugir e chamou a polícia militar. O IBGE informou em nota que incidentes contra os recenseadores são casos pontuais e, quando se tornam violentos, o recenseador é orientado a procurar a polícia. Se necessário, ele recebe acompanhamento médico e social. O IBGE informou ainda que o recenseador é servidor público. Portanto, crimes contra ele estão sujeitos à investigação federal. O Augusto, que também é recenseador em Brasília, diz que a resistência entre os moradores é grande. Muitos dão informações incompletas e desconfiam da legitimidade do trabalho. Às vezes só falavam só o básico e às vezes ainda ocultam informações. Ainda mais quando tem filho em casa, ela, eu não vou te passar os dados do meu filho, não, anota só o meu aí acaba que fica incompleto os dados. Porque a gente sabe que tem mais um morador ali para ser incluído, mas o morador não colabora. Responder ao censo com precisão ajuda todo o país, pois os dados da pesquisa balizam a construção de políticas públicas para a próxima década. Além disso, há uma lei federal que obriga o cidadão a responder o censo. Quem se recusar pode ser multado em até 10 salários mínimos. Quem tiver qualquer dúvida sobre a identidade do recenseador pode entrar em contato com o IBGE pelo telefone ou pelo site. Para preencher a vaga dos desistentes, o IBGE abriu outro processo seletivo para mais de 6.700 vagas temporárias para o Censo Demográfico 2022. A jornada de trabalho para a função de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais. A previsão de duração do contrato é de até 3 meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção calculada por setor, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas, domicílios urbanos e ou rurais. Tipo de questionário, básico ou amostra,
pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados. As vagas para as funções de agente censitário municipal e agente censitário supervisor terão inscrição única até 29 de agosto pelo site do IBGE. A conta de luz vai continuar com bandeira verde em setembro. A medida anunciada agora à noite pela Agência Nacional de Energia Elétrica significa que durante mais de um mês não haverá cobrança extra nas tarifas, mesmo considerando a previsão do crescimento do consumo no país. Foi o 5º anúncio de tarifa verde desde o fim da bandeira escassez hídrica, que acabou em abril deste ano. E a pressão deu certo. Depois da fiscalização e advertência da Agência Nacional de Telecomunicações, as operadoras de telefonia celular prometeram repassar aos consumidores, até o final do mês que vem, a redução do ICMS sobre o serviço. As empresas também informaram que darão compensações ou vão devolver os cortes que ainda não foram feitos. As pessoas que adicionam sal extra à comida correm maior risco de morrer prematuramente por qualquer causa, de acordo com um estudo com mais de 500 mil pessoas. Segundo os pesquisadores, a relação das pessoas com a comida, que ao contrário do que o senso comum indica, não se limita à nutrição. Convenhamos, uma comida sem sal não atrai tanto ao paladar. É ele o responsável pelo sabor, mas é necessário cuidado na hora de adicioná-lo às refeições. Um estudo realizado no Reino Unido com mais de 500 mil pessoas durante 9 anos apontou que o consumo de sódio pode aumentar em 28% o risco de morte prematura. Foram documentadas 18.474 mortes durante esse período. Quem já conhece os efeitos negativos do consumo exagerado, reduz. A gente mora na roça, por causa da conserva, comia muita carne de sol, né? Mas quando nós vimos a causa que ele tem, o prejuízo da saúde que ele tem causado, agora vem me controlando. Controlo porque eu sou hipertensa, né? Eu diminuí muito o sal, que eu gostava muito de colocar sal. Se você é do tipo de pessoa que chega ao restaurante e adiciona mais sal à comida já pronta, precisa repensar essa atitude. Quanto mais sódio, maior o risco. Monique Cabral faz o alerta. Vai te dar pressão alta, normalmente a pessoa tem que perceber que ela tá, né? Normalmente a pessoa não sabe que ela tá com esse excesso de sal. Então, para ela perceber, ela tá o quê? Com a pressão alta, sentindo muita sede, muito inchaço, ganhando muito peso. Então, ela tá retendo líquido. Então, esse é o quê? É o excesso de sal. Mesmo deixando de adicionar ao próprio prato, a pessoa pode estar consumindo mais sódio. Alimentos industrializados como condimentos, embutidos e congelados são vilões. É preciso verificar os rótulos e conferir se a quantidade de sódio está dentro do recomendado. A OMS, né, ela libera 5 gramas de sal por dia, que equivale, 5 gramas de sal equivale a uma colher rasa. Uma colher de chá rasa. Dilma tirou de vez o sal. Em sua casa, os alimentos são cozidos sem nenhum tempero. Meu feijão é sem sal nenhum, é natural. Costuma comer natural? Natural. Minhas verduras também, todas natural. Meu suco também não tem açúcar nenhum. Inclusive nem café eu uso, não gosto de refrigerante. E evito comer na casa de pessoas por causa do sal e da gordura e do açúcar. De acordo com a nutricionista, remover por completo não é uma boa alternativa. O excesso é ruim e se tirar totalmente, ela pode ter uma queda na pressão dela também, entendeu? Quando ela tira bruscamente o sal. Então ela pode, ao invés dela retirar totalmente, ela colocar sal, gente. Ao invés de colocar sal, ela pode colocar o quê? Temperos naturais, como orégano, pimenta, cebola, açafrão na alimentação dela. Não precisa ser uma alimentação sem nenhum gosto, sem sal, sem nada. O estudo realizado no Reino Unido ainda apontou que pessoas que consomem altos níveis de sal podem diminuir o risco comendo mais frutas e vegetais. O potássio contido nesses alimentos ajuda a reduzir os efeitos do sódio no organismo. Contudo, não é bom extrapolar.
E veja a seguir, a Petrobras reduz o preço do querosene de aviação em mais de 10%. E ainda, o Brasil é o quarto país do mundo com o maior número de extorsões de dados virtuais. Começou hoje a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Até o dia 29 de setembro, os candidatos poderão apresentar suas propostas e pedir votos no primeiro turno. Os candidatos a presidente, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital vão ter até o fim de setembro para divulgar suas propostas no horário eleitoral obrigatório e pedir o voto do eleitor. O espaço é cobiçado pelos candidatos por causa da visibilidade e alcance. As exibições duram 25 minutos e acontecem na televisão à 1 da tarde e às 8 da noite. No rádio, o primeiro programa é transmitido às 7 da manhã e ao meio-dia. Neste ano, as segundas, quartas e sextas devem ser exibidos os programas de candidatos ao governo do Estado, ao Senado e às assembleias estaduais. Serão 5 minutos destinados para os candidatos ao Senado e 10 minutos para cada um dos outros cargos. Às terças, quintas e sábados são apresentadas as peças de candidatos à presidência e à Câmara de Deputados. Os presidenciáveis abrem o bloco da propaganda, seguidos pelos candidatos a deputado federal. A divisão é de 12 minutos e 30 segundos para cada um dos cargos. Um relatório apontou que o Brasil é o quarto país no mundo com o maior número de extorsões de dados virtuais. O relatório Fast Facts mostrou que o Brasil é o quarto país com o maior registro de casos de ransomware, que consiste basicamente em cybercriminosos que atacam dispositivos, bloqueiam a tela ou criptografam os dados da vítima e depois pedem dinheiro para devolver os dados roubados. Segundo os dados do relatório, o país sofreu mais de 8 milhões de casos desse tipo de ameaça virtual no primeiro semestre de 2022. No ranking, o Brasil ficou atrás apenas de Taiwan, Japão e Estados Unidos, que sozinho conta com 21% de todos os casos mundiais. O setor mais afetado foi o governamental, que registrou mais de 3 milhões de casos de ransomware. Os setores de educação, indústria, seguros e de saúde também figuram na lista entre os segmentos mais visados pelos criminosos. O relatório também mostrou a tendência de alta no número de ataques cibernéticos ao redor do mundo. Nos 6 primeiros meses do ano, foram mais de 63 bilhões de ameaças. Somente em junho, o último mês observado pelo estudo, foram mais de 11 bilhões de ataques cibernéticos. Durante 3 meses, as universidades Federal de Pernambuco, de São Paulo e de Campinas analisaram os códigos-fonte das urnas eletrônicas de maneira autônoma no campus de cada instituição, até chegar à conclusão de que não há riscos de fraude. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu relatórios das análises dos dispositivos, que serão utilizados pela primeira vez nas eleições deste ano. Os procedimentos realizados pelos laboratórios de pesquisas das faculdades são semelhantes aos conduzidos nas dependências do TSE, pela Polícia Federal e também por militares indicados pelo Ministério da Defesa, com a diferença apenas do tempo de concretização dos resultados. As universidades passaram cerca de 2 meses e meio a mais para atestar a confiabilidade da tecnologia das urnas, incluindo sistemas operacionais. Não foram identificados problemas graves que pudessem abrir margem para fraudes. No entanto, os técnicos fizeram recomendações de melhorias para serem adotadas nas próximas eleições, mas que não geraria qualquer prejuízo ao resultado da disputa deste ano. Uma dessas recomendações, feita pela UFPE, por exemplo, foi que o TSE padronize os códigos-fonte e os testes manuais, tornando-os mais objetivos, claros e autoexplicativos. Já a Unicamp, que sejam feitas modificações no aplicativo Boletim na Mão, que permite aos eleitores coletarem o resultado das urnas nas sessões eleitorais. Segundo a universidade, o QR Code fornecido pela Corte não oferece ao eleitor todas as informações que seriam úteis para conferir a apuração,
como partido do candidato. E, de acordo com os técnicos da USP, o software da urna é maduro do ponto de vista de segurança e aplica as técnicas de criptografia e assinatura digital de maneira correta. O governo arrecadou 202 bilhões de reais em impostos e contribuições em julho, 7,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Segundo a Receita Federal, foi o maior valor dos últimos 29 anos para o mês de julho. O que a União mais recebeu foi o imposto de renda tanto das empresas, dos investimentos e do contra-cheque dos trabalhadores. A contribuição social sobre o lucro líquido dos empresários também rendeu bastante para os cofres do governo. Estão sobrando vagas de emprego na Fundação para o Trabalho de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Muitas pessoas desistiram de procurar uma colocação no mercado. Com a pandemia, muitas empresas de diversos setores da economia foram prejudicadas. Pessoas que de uma hora para outra perderam os empregos e tiveram que se reinventar. Passado o período mais crítico e com parte da população imunizada contra a Covid-19, a situação começou a voltar ao normal. Aqui em Dourados, enquanto as ofertas de emprego aumentaram, o número de buscas por empregos com carteira registrada diminuiu pelo menos 50%. Não conheço e não estou desempregado. Tem bastante emprego, o problema é a qualificação, né? Que a maioria das pessoas não tem. Estou desempregada, né? Na verdade, estou indo hoje, né? Assinar uma rescisão, hoje mesmo. Os dados são da Casa do Trabalhador da Funtrab, Fundação do Trabalho. Entre ontem e hoje estão sendo ofertadas mais de 500 vagas de emprego nos mais diversos setores. Vagas, inclusive, para pessoas com deficiência. Nós temos vagas aqui para linha de produção, temos vagas também para PCD, né? Temos aí para administrativo do PCD, tem para limpeza e outros segmentos também. Olha, vaga para a linha de construção também, motoristas, temos várias vagas, são várias empresas à procura de motoristas, desde a CNH A, B até a E. Na realidade, vaga nós temos bastante. Eu acho que as pessoas têm que procurar mais se inteirar do assunto e procurar a oportunidade onde tem. Aos interessados em uma vaga no mercado de trabalho, Salles dá dicas de como se portar na hora da entrevista, por exemplo. A gente tem que ter uma certa postura, caprichar no currículo bem feitinho. Quando for a entrevista, procure bem alinhado, né, bem vestido, certinho. Eu acho que a primeira impressão é que fica. Então, na hora que você vai procurar emprego, o seu credencial seria aí um bom currículo e a postura para a entrevista. Ainda de acordo com o gerente da Funtrab, essa redução na procura de oportunidades de emprego acontece justamente porque muitas vagas já foram preenchidas. Aqueles que estejam, porventura, à procura de oportunidade de trabalho, é só vir na Casa do Trabalhador, das 7h30 às 17 horas, com carteira de trabalho, documento pessoal, comprovante de endereço e currículo. No final da manhã de hoje, com o discurso do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o dólar fechou em queda nesta sexta-feira de 0,67%, sendo vendido a R$ 5,07. E a Bolsa de Valores teve recuo de 0,56%, com 112.298 pontos. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 10,4% no preço do querosene de aviação. A baixa será repassada às distribuidoras a partir da próxima quinta-feira. No começo do mês, o combustível também baixou 2,5%, o que beneficia as companhias aéreas e deve afetar o preço das passagens aéreas. E o preço médio dos combustíveis caiu pela 8ª semana seguida. O litro da gasolina está sendo vendido a R$ 5,25, que é o valor mais baixo desde fevereiro do ano passado. Segundo o levantamento divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, a maior redução foi do óleo diesel. Desde segunda-feira ficou 6,5% mais barato e passou a custar R$ 6,93 o litro. E quase 6 mil famílias de baixa renda vão ganhar uma nova antena parabólica em Campo Grande. É uma novidade que está para chegar à capital sul mato-grossense. A Siga Antenado é uma associação sem fins lucrativos criada pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. A Siga Antenado faz o processo de migração das antenas parabólicas convencionais para as digitais,
têm direito ao equipamento de graça famílias inscritas no Cadastro Único, o CadÚnico, que recebem algum benefício de programa social. A troca é necessária por causa da chegada do sinal 5G, uma tecnologia de quinta geração de internet móvel muito mais veloz. 12 capitais já têm o sinal 5G e logo, logo a tecnologia deve chegar a Campo Grande. A SIGA Antenado primeiro prepara o terreno, que é liberar a frequência de 3,5 GHz, para que as operadoras, aí numa segunda etapa, possam ativar o seu sinal. A etapa está bem avançada, eu diria, no caso de Campo Grande, e eu espero terminar esse trabalho do lado da SIGA Antenado ainda em setembro. O sinal 5G usa a mesma frequência da antena parabólica convencional. Por isso, será necessária a troca por uma antena digital. Para evitar essa situação de interferência ou perda de qualidade do sinal da TV, é importante as pessoas se anteciparem, porque os nossos canais de atendimento já estão à disposição. Em Campo Grande, estima-se que 5.800 domicílios podem fazer a troca de graça da antena parabólica. Para fazer o agendamento para a troca, basta ligar no telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. E é bom solicitar a troca desde agora, porque depois da ativação do sinal 5G, a pessoa vai ter um prazo de 90 dias para solicitar o equipamento. O 5G mais 90 dias é o prazo que elas têm para entrar em contato conosco e realizar a instalação gratuita. No interior do estado, o sinal 5G deve começar a chegar só no segundo semestre do ano que vem. A primeira cidade será Dourados e, na ocasião, quem estiver inscrito no CadÚnico também terá direito à antena digital de graça. Uma pesquisa revelou que as mulheres gastam mais dinheiro que os homens. Além disso, apenas 28% delas realizam investimentos financeiros. Idas ao shopping, compra de sapatos e roupas, presentes para familiares. Todos esses gastos fizeram com que as mulheres passassem a ser consideradas mais gastonas que os homens. 64% das brasileiras afirmaram não conseguir guardar dinheiro de jeito nenhum. Entre os homens, esse número cai para 58%. Os dados fazem parte de uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Quando passamos a observar as mulheres que realizam investimento, o número é de apenas 28%, 6% a menos que os 34% observado pela população masculina. Entre as mulheres que investem, mais de 80% escolhem a poupança na hora de destinar seu dinheiro, o que leva a crer que o público é conservador, evitando altos riscos, como uma aplicação na Bolsa de Valores, por exemplo, opção de apenas 3% das mulheres com perfil de investidora. A pesquisa também mostrou que realizar o sonho da casa própria é o principal motivo das mulheres investirem, mas o que realmente chamou a atenção foi o fato das prioridades mudarem de acordo com o gênero. Para as mulheres, viajar pelo mundo, conhecer novas culturas e fornecer educação para os filhos são mais importantes do que investir em um negócio próprio. Por outro lado, previdência privada e o empreendimento é a prioridade da maioria dos homens. O número de brasileiros que fazem algum trabalho voluntário triplicou em 10 anos. E o tempo que cada um doa para ajudar a quem precisa também aumentou. A mudança de comportamento foi registrada durante a pandemia. As ações em nome da cidadania se multiplicaram nos últimos anos no Brasil, em diferentes regiões do país. A pesquisa Voluntariado no Brasil, feita pelo Instituto para o Desenvolvimento Social, em parceria com Datafolha, revela que voluntários se dedicam em média 18 horas por mês para ajudar a quem mais precisa. Outro dado do levantamento mostra que 39% dos voluntários ganham apenas 2 salários mínimos e que 6% têm renda acima de 10 salários. A pesquisa também aponta que é crescente a mobilização de cidadãos e grupos sociais, profissionais, religiosos e organizações não governamentais. E veja a seguir, o Brasil recebe a primeira remessa de medicamentos contra a varíola dos macacos. E veja também, o mundo fica mais apreensivo com a religação da usina nuclear da Ucrânia.
Brasil recebeu hoje os primeiros medicamentos contra a varíola dos macacos. Uma notícia tão boa que eu até te atropelei aqui na apresentação da notícia. A Anvisa, ela liberou o uso de vacina contra a doença. Mais informações direto de Brasília com a repórter Jaqueline Fonseca. Os primeiros tratamentos contra a varíola dos macacos foram doados pelo laboratório fabricante ao Brasil nesta sexta-feira. O antiviral Tricovirimat é indicado para pacientes com risco de desenvolvimento de formas graves da doença. Os estudos sobre a eficácia do medicamento ainda estão em desenvolvimento. As informações foram divulgadas pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em uma rede social. O ministro disse ainda que novas negociações estão em andamento para a aquisição de novos medicamentos e vacinas. E nesta quinta-feira, a Anvisa aprovou dispensa de registro para que o Ministério da Saúde importe vacina contra a varíola dos macacos. A autorização é para o imunizante Jynneos Invamex, fabricado pela Bavarian Nordic. Desde o início do surto da varíola dos macacos, o Ministério da Saúde negocia a compra deste imunizante via fundo da Organização Pan-Americana de Saúde. 50 mil doses foram adquiridas e devem chegar ao país em breve. Assim que essas vacinas chegarem ao Brasil, elas serão administradas em profissionais de saúde que lidam diretamente com material contaminado. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E o Ministério da Saúde foi notificado sobre o primeiro caso de varíola dos macacos transmitido para um animal em Juiz de Fora, Minas Gerais. É um filhote de 5 meses que mora no mesmo ambiente que uma pessoa contaminada. No Brasil, ainda não havia contaminação de um humano para um animal. O caso está sendo estudado porque já houve 2 registros, um na França e outro nos Estados Unidos. A exposição Um Coração Ardoroso, Vida e Legado de Dom Pedro I será aberta ao público em geral amanhã no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Estudantes da rede pública do Distrito Federal já puderam conhecer o órgão embalsamado do Imperador do Brasil, que está no país para as festividades pelo bicentenário da Independência, em 7 de setembro. Emprestado pelo governo português, o item desembarcou no Brasil na terça-feira, dentro das festividades pelo bicentenário da Independência, em 7 de setembro. A importância da vinda do coração do nosso primeiro imperador, que é o libertador do Brasil, é aquele que proclama a nossa independência e, portanto, é o nosso primeiro founding father, é aquele que estabelece o Estado Nacional Brasileiro como unidade independente. Pela primeira vez fora de terras lusitanas, o órgão embalsamado poderá ser visitado por estudantes das escolas do Distrito Federal até 5 de setembro e pelo público geral aos finais de semana. O restante do corpo do monarca foi devolvido ao Brasil em 1972 e repousa em um monumento à independência em São Paulo. A exposição Um Coração Ardoroso, Vida e Legado de Dom Pedro I reúne ainda outros itens relacionados ao 7 de setembro, como o documento de declaração da independência. O mundo acompanha com preocupação a situação da usina nuclear de Zaporísia, depois que a central foi desconectada da rede elétrica, aumentando o risco de um desastre nuclear. Hoje, a maior usina nuclear da Europa voltou a fornecer eletricidade para a Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que a usina foi desconectada pela primeira vez em 40 anos de operação por causa de um bombardeio russo nas proximidades de Zaporísia que provocou um incêndio. Zelensky elogiou a ação rápida dos técnicos ucranianos que ativaram geradores a diesel, salvando o mundo de um desastre nuclear. O perigo de desconectar a usina da rede de energia é gigantesco, porque a eletricidade é usada para abastecer sistemas de refrigeração e segurança da usina e assim evitar um superaquecimento. A ONU diz que está próximo de um acordo para enviar inspetores internacionais à maior usina da Europa. A entidade pede a criação de uma zona desmilitarizada ao redor da central para garantir a segurança e permitir o envio de uma missão de inspeção internacional. Zaporísia foi ocupada pelos russos em março, mas ainda é operada por ucranianos que, segundo a Agência Atômica da ONU, trabalham em condições de extrema pressão. A possibilidade de um vazamento nuclear preocupa todo o continente europeu, já que as consequências ultrapassariam e muito as fronteiras ucranianas.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos divulgou nesta sexta-feira uma versão redigida do documento legal que permitiu ao FBI invadir a casa do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e apreender os registros governamentais confidenciais. Os argumentos apresentados mostram que a varredura foi motivada pela suspeita de que os documentos que o republicano levou ilegalmente tivessem informações que comprometessem agentes secretos da inteligência americana. Os promotores pediram que todo documento fosse selado para proteger a integridade de sua investigação em andamento. Mas o juiz que cuida do caso, Bruce Reinhart, e que aprovou o mandato e que levou à busca do FBI na residência de Trump no dia 8 de agosto, ordenou a abertura do depoimento redigido. A divulgação ocorreu 24 horas após o Departamento de Justiça entregar os documentos à Justiça americana. O magistrado levou poucas horas para avaliar os argumentos e as edições nelas feitas antes de ordenar que fossem divulgadas ao público. Nos Estados Unidos, todos os documentos oficiais de um presidente, por mais que sejam conhecidos por todos, são considerados propriedade pública. Quando o presidente deixa o cargo, esses papéis vão para o Arquivo Nacional e mais tarde são encaminhados para a Biblioteca Presidencial. E é exatamente por isso que Trump está sendo investigado por possíveis 3 violações das leis americanas. A primeira é a lei de espionagem, que torna ilegal reter sem autorização informações de segurança nacional que poderia prejudicar os Estados Unidos ou auxiliar um adversário estrangeiro. A segunda é um estatuto associado à remoção ilegal de materiais governamentais. E a terceira é uma lei federal que torna crime destruir ou esconder um documento para obstruir uma investigação do governo. A busca na casa de Trump, já assombrado por uma série de investigações judiciais, é sem precedentes para um ex-presidente norte-americano. Até agora, havia ainda mais incógnitas sobre a busca de 18 dias atrás. O que se sabe, contudo, é que ela resultou na recolhida de 11 conjuntos com 300 documentos sigilosos armazenados em cerca de 20 caixas que, teoricamente, não deveriam estar na residência privada de um ex-presidente. Nas caixas recolhidas inicialmente, haviam 184 documentos classificados, entre eles 25 considerados ultra-secretos, armazenados inadequadamente e misturados com outros arquivos. Muitos deles só poderiam ser vistos em instalações governamentais seguras. Segundo o jornal Washington Post, alguns desses documentos estariam relacionados a questões de segurança nuclear dos Estados Unidos. Mais uma liderança política dos Estados Unidos pousou no solo de Taiwan e defendeu a independência do território autônomo das mãos da China. Liderando a 4ª delegação dos Estados Unidos a visitar Taiwan neste mês, a senadora republicana Marsha Blackburn se encontrou com a presidente Tsai Ing-wen, a quem ofereceu apoio para que a ilha se torne uma nação independente. A promessa simboliza um desafio direto à China, que considera a província rebelde e parte inalienável de seu território. A parlamentar, que é uma crítica de longa data de Pequim, integra os comitês de comércio e serviços armados do Senado e afirmou que Washington e Taipei compartilham dos mesmos valores democráticos. Tanto a viagem quanto a fala da senadora ajudam a adicionar ainda mais tensão à crise aberta em Washington e Pequim, após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no início de agosto. O regime de Xi Jinping vê a ida de autoridades americanas a Taiwan como uma violação de sua soberania e costuma responder ao que considera uma provocação com manobras militares. Blackburn, que deve ficar em Taiwan até amanhã, foi uma das senadoras a manifestar apoio à viagem de Pelosi, mesmo sendo de partidos rivais. Desde que Pelosi pousou na província, a China respondeu com mobilizações militares recordes no entorno da ilha, que incluíram o disparo de 16 mísseis balísticos em direção a Taiwan,
além da suspensão das comunicações diplomáticas com os Estados Unidos. Uma sonda espacial revelou detalhes surpreendentes do planeta Marte, como, por exemplo, que algumas crateras foram alteradas pela água. O robô enviado pela NASA para o planeta vermelho revelou que as rochas de 4 locais da região são formadas por resfriamento de materiais e apresentam evidências de alteração por exposição à água, outro sinal de que o planeta Marte foi quente e úmido muito tempo atrás. Anteriormente, os cientistas pensavam que a rocha, formada há mais de 3 bilhões de anos atrás, pudesse ser sedimentar, por exemplo, ser formada por lama e areia. Porém, não foram encontradas evidências de rochas sedimentares no espaço explorado pela sonda, mesmo sabendo que a cratera abrigou um lago onde eram depositados os sedimentos. A sonda Perseverance chegou a Marte em fevereiro do ano passado e até agora fez explorações na cratera de Jezero. Para isso, é utilizado um conjunto de instrumentos de tecnologia avançada, com o objetivo de fornecer mais informações aos cientistas que investigam se o planeta um dia foi habitado por seres vivos. O trabalho consiste na coleta de amostra de rochas do tamanho de um giz, que serão armazenadas em pequenos tubos em 2033, data em que eles serão trazidos para a Terra por uma nave espacial para que estudos mais complexos sejam realizados. A cratera explorada tem 45 quilômetros de largura e tudo indica que a área teve muita água no passado, abrigando rios e canais fluviais. Agora, os cientistas querem confirmar as suspeitas de que a região pode ter abrigado vida de micro-organismos. Por isso, buscam evidências nas rochas das margens. Por enquanto, o que se sabe é que as rochas das crateras tiveram contato com água, o que sugere que o ambiente foi habitável na época. E veja a seguir, qualidade do ar piora no inverno e prejudica a saúde. E no Dia Mundial do Cachorro, uma homenagem àqueles que aumentam a amizade com as crianças, homens e mulheres. O inverno é marcado por tempo frio e seco e, por isso, nessa época do ano, a qualidade do ar pode piorar. A falta de chuvas contribui para a concentração da poluição, em especial nas grandes cidades, e isso causa riscos à saúde. No início da gravação desta reportagem, o cinegrafista Marcos Irosi capturou esta imagem. Além da hora e temperatura, o aparelho encontrado a caminho da nossa pauta na capital paulista mostrava que a qualidade do ar estava boa. O que isso significa? Que as partículas inaláveis menores que 10 micrômetros estavam entre 0 e 50 e as partículas finas menores do que 2,5 micrômetros estavam entre 0 e 25. Níveis que indicam que a qualidade do ar está no topo desta tabela. Mas conforme os números sobem, a classificação cai para moderada, ruim, muito ruim ou péssima, de acordo com os parâmetros da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Só que ao chegarmos ao nosso destino, descobrimos que o ar da cidade não estava assim tão bom. Com este aparelhinho aqui é possível fazer a medição do nível da qualidade do ar aqui na Zona Sul de São Paulo, onde nós estamos neste momento. Aqui ao meu lado está o Leonardo Kozak, que é engenheiro especialista em qualidade do ar. Foi ele que fez essa medição aqui pra gente. Neste momento, o medidor mostra PM2,5 em torno de 40 e o PM10 em torno de 60, como vocês podem observar. Isso daqui significa que a qualidade do ar aqui nessa região está moderada, não está boa não. Mas isso é de acordo com os parâmetros da CETESB e não da OMS, né? Correto. Se fosse seguir os padrões da OMS, que os limites seriam 15 e 25, ele estaria bem ruim essa qualidade do ar nesse momento. 7 milhões de pessoas morrem por ano devido à poluição, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde. A maioria em países de baixa e média renda da Ásia e África. Mas o ar por aqui não está dos melhores não.
O engenheiro aponta que o impacto na saúde de quem vive em uma cidade como São Paulo é o mesmo sentido por quem fuma 5 cigarros por dia. Outro dado que também é muito preocupante, que nessas mortes da OMS, do impacto da poluição, e aí não é poluição atmosférica, é dentro de casa, que é um problema que acentuou agora com a alta do preço dos combustíveis, principalmente do gás de cozinha, que é o uso do fogão a lenha dentro de casa. Quase 30% da população brasileira cozinha com fogão a lenha. É a mesma coisa, você tem um impacto como se você estivesse respirando, eu não vou lembrar a quantidade, mas vários cigarros por dia. E não só os adultos, as crianças, todos os moradores daquela casa estão respirando aquele ar poluído. Então você imagina, ficar em ambientes fechados pode ser a solução. Só que não. É nessa época que as pessoas tendem a deixar as janelas e portas fechadas para bloquear o frio e assim concentram o ar poluído que vem de fora do lado de dentro. E não pense que basta abrir a casa para resolver a questão. Se o ar que vem da rua é poluído, a recomendação é deixar tudo fechado mesmo. Mas aí o que fazer? O especialista explica. Essas soluções são sistemas de renovação de ar. É o nome que a gente dá para isso, sistema de renovação do ar. Como o próprio nome diz, ele renova o ar de dentro dos ambientes. Ele está trazendo um ar de fora, jogando para dentro do ambiente. Ali na primeira parte daquela solução, tem aquelas caixinhas quadradas, tem filtros de ar. Então ele está jogando um ar limpo, o ar, aquelas partículas pequenininhas vão ficar retidas nesse filtro. E na segunda parte daquela solução é um motor, é um ventilador. Então ele está jogando, é um ventilador mecânico, está puxando o ar de fora, jogando para dentro do ambiente. Então esse ar, nessas épocas poluídas, a poluição da cidade aqui da minha região não entra na minha casa. Segundo o engenheiro, esse sistema de purificação custa em torno de R$ 400. O mesmo valor deste purificador portátil, indicado para quem mora ou trabalha em prédios que não podem sofrer alterações na fachada. E o especialista dá outras recomendações para melhorar a qualidade do ar interno. Umidificar o ar com bacia d'água é bacana, mas tem que ser fervida e bem longe do alcance de crianças. Usar umidificadores simples, vendidos inclusive em farmácias, também é bom. É preciso se preocupar em usar produtos químicos com menor emissão de gases e aspiradores de pó com filtros melhores. Enquanto isso, a sugestão do engenheiro é seguir o exemplo de alguns países da Ásia, que muito antes da Covid-19 já tinham as máscaras em sua rotina. Talvez a gente tenha que usar máscaras no futuro para se proteger da poluição do ar. Alguns países asiáticos já usam há muito tempo isso, essas máscaras, tanto da contaminação de outras pessoas, né, e principalmente em transporte público, locais fechados, como da poluição do ar. São recomendações alertas que eu acho que a gente teria que estar usando. A população é uma forma de se proteger dessa poluição do ar. O Conselho Federal de Justiça liberou o pagamento de 25 bilhões de reais em precatórios. São dívidas referentes a ações judiciais acima de 60 salários mínimos que a União já perdeu em todas as instâncias de julgamento. 80% dos casos são de revisões de pensões e aposentadorias e pagamentos de pensões por morte ou invalidez. O beneficiário deve consultar a situação no portal do Tribunal Regional Federal, responsável pelo processo. Faltam 86 dias para o início da Copa do Mundo e no Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala da seleção da Holanda, que se renovou em relação aos 2 últimos torneios. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar agora da seleção da Holanda. A geração vice-campeã em 2010 na África do Sul e terceira colocada em 2014 no Brasil já faz parte do passado. Mas a equipe que chega para 2022 em busca do primeiro título mundial tem o zagueiro Van Dijk, do Liverpool, como seu principal nome. Outros destaques da equipe holandesa são o zagueiro De Ligt, do Bayern de Munique, o meia De Jong e o atacante Depay, ambos do Barcelona. O time laranja se classificou sem repescagem nas eliminatórias europeias, liderando o grupo que tinha também Turquia e Noruega. É isso aí, faltam 86 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Bola em campo, ou melhor, em quadra, é a favorita de uma simpática senhora da Guatemala.
Aos 57 anos, Dona Alma é goleira de um time de futsal do país. E vai um adversário tentar marcar um gol. A defesa dela impressiona. Não é à toa que ganhou o apelido de Vovó Voadora. Desde que descobriu seu talento como goleira, a senhora esteve debaixo das 3 traves de vários clubes em competições profissionais e amadoras. Atualmente, defende o gol da equipe Criox em uma liga feminina de futsal no seu município natal de El Tarrar, no oeste da Guatemala. Eu me tirei bastante ao deporte, é verdade. Eu mergulhei de cabeça no esporte. Isso me ajudou a escapar de muitos fantasmas que vagavam pela minha cabeça. O futebol ajuda a espairecer muito a mente. Despejar bastante a mente. Alma, que ganha vida como vendedora de brinquedos no mercado local, afirma ter encontrado no futebol um refúgio diante das várias tragédias que enfrentou, como a morte precoce de seus 2 filhos. Em seu quarto, Alma guarda em uma mesa os troféus conquistados na carreira, a maioria deles como a goleira que menos sofreu gols. Ela é uma torcedora fiel do Comunicaciones, um dos times de futebol mais populares da Guatemala. A paixão pela bola é tão grande que ela garante que vai continuar agarrando até o último suspiro. É algo que se carrega no coração e não se deixa facilmente. Já disse que só para de jogar futebol quando estiver dentro de um caixão. Também torcedora do Real Madrid da Espanha, Alma sonha em agarrar no Santiago Bernabéu. A goleira ainda torce pelo dia em que vai poder conhecer os seus ídolos Iker Casillas e Gianluigi Buffon. Uma casa feita de materiais recicláveis virou uma obra de arte em Boa Vista, capital de Roraima. Um pedreiro de 58 anos reaproveitou garrafas PET, televisores antigos e até volante de carro na construção. O resultado encanta pelo colorido e chama a atenção de quem passa pelo bairro Jardim Floresta, na zona oeste de Boa Vista. O muro e o chão do local são repletos de objetos que João encontrou na rua. Entre os itens estão 30 televisões, centenas de garrafas, rádios e toca-fitas. Ele conta que ainda não terminou as obras, mas fala com orgulho da beleza do local. A ideia para enfeitar a casa de forma totalmente reciclável surgiu pelo costume de João em ver documentários na televisão. Em um desses momentos, o pedreiro viu a ideia e resolveu fazer algo parecido. Durante a semana, João trabalha como pedreiro, por isso, dedica os finais de semana para enfeitar sua casa com os objetos. Uma das atrações da casa é uma parede com televisões velhas. Dentro dela, o pedreiro colocou luzes pisca-pisca. A esposa de João também o ajudou a enfeitar a casa com materiais reciclados. A família publica fotos e vídeos em uma rede social para quem quiser conferir a obra de arte do seu João. O Brasil possui cerca de 52 milhões de cães de estimação. E hoje, dia 26 de agosto, é comemorado o Dia Mundial do que é considerado o melhor amigo do homem. Todo dia é dia de comemorar a vida e o companheirismo dos nossos pets. Mas, desde 2004, o dia 26 de agosto foi definido como Dia Mundial do Cachorro, em alusão ao Dia Nacional do Cachorro, celebrado nos Estados Unidos, que tem a intenção de fazer com que as pessoas pensem mais sobre os direitos dos animais e promover a adoção de cães. Com o passar do tempo, os pets viraram verdadeiros integrantes de famílias. E assim como cuidar de um bebê exige uma série de cuidados, os animais devem ser bem tratados com uma série de medidas desde pequenos. Como, por exemplo, não devem ter acesso a objetos ou produtos que possam ser ingeridos ou mastigados e que possam causar algum dano à saúde. Também é importante manter o pet em um local com brinquedos, além de oferecer alimentação e água adequada, além de um local para descanso com caminhas. Aliás, assim como nós humanos, os cachorros também precisam ter uma vida social e devem sair na rua para passear e interagir com outros animais para se tornarem mais amigáveis. Em relação aos banhos, eles devem ser feitos com regularidade, mas existem raças que necessitam de banhos mais espaçados, com intervalos de 15 dias ou até mais.
Agora que você já sabe de alguns dos principais cuidados com o seu pet, vou te apresentar uma lista de filmes para que vocês possam aproveitar o final de semana comemorando o Dia Mundial do Cachorro. Começando com Resgate Abaixo de Zero, uma superprodução estrelada pelo astro do cinema Paul Walker, que mostra a luta pela sobrevivência de 3 cães de trenó após um acidente devastador em uma expedição na Antártida. Outra boa recomendação é o filme Baby, o Porquinho Atrapalhado, que conta a história de um leitãozinho que acredita ser um cachorro e, com seu jeito atrapalhado, começa a ajudar seu dono a tratar as ovelhas. O terceiro e último destaque da lista é o filme Sempre ao Seu Lado. Mas detalhe, é bom ter ao lado uma caixa de lenços e se preparar para as fortes emoções do cachorro da raça Akita e seu tutor Parket Wilson. Os dois possuem uma relação tão próxima que o cãozinho o acompanha todos os dias até a estação de trem e o espera até retornar do trabalho, até que ele não volta mais. E detalhe, este filme é baseado em fatos reais e mostra a mais pura essência da amizade entre um cachorro e seu dono. Agora, com essas dicas, já pode colocar a pipoca na panela, a ração no pote e dar início à sessão cinema. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.